Algumas das maiores inovações tecnológicas recentes não saíram de centros de pesquisa modernos ou de grandes multinacionais, mas de simples garagens. O empoderamento de mentes criativas ao redor do mundo por meio da tecnologia, software e da internet acelerou revoluções em todos os setores da economia. Hoje, a inovação democratizou o poder de transformar mercados inteiros, talvez toda a sociedade, a partir de poucos recursos, ideias disruptivas e algum apoio. No Brasil, o agro é um dos segmentos mais atrativos para estes novos empreendedores. Além da importância econômica, o setor tem muitas oportunidades de melhoria. Assim, milhares de iniciativas fervilham de norte a sul do país. São mais de 2.000 startups com soluções para todas as etapas do agronegócio em quase todos os estados. Para uma nova jornada nesta segunda temporada do AgEvolution, apresentaremos in loco os principais ecossistemas de agtechs do país. E nosso primeiro destino superou as expectativas. Mapa da Inovação, Santa Catarina. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as três anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10.000 anos, a semeadeira mecânica do século XVI, ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Santa Catarina é uma joia do agronegócio brasileiro, tanto por seu status sanitário e relevância econômica, quanto pela própria inovação Agro 4.0. Um estudo do governo do estado analisou 52 culturas e apontou um valor bruto da produção na ordem de 32,9 bilhões de reais em 2019. Desde pecuária, com frangos, suínos, bovinos e leite, até grãos, com soja, milho e arroz, além de frutas como maçãs, pêssegos e ameixas, fazem parte do cardápio. Quanto à sanidade, os catarinenses foram os primeiros e ainda os únicos a, por exemplo, ter status global livre de febre aftosa sem vacinação, um grande diferencial. A inovação já contribui para tudo isso e vive um ambiente pulsante em todo o estado. Desde a capital até o oeste catarinense, são ao menos 13 centros de inovação. Se startups catarinas extrapolam o agro, as agtechs locais também vão além das fronteiras estaduais e são exemplos dos mais impactantes deste ecossistema. Por isso, entidades públicas e privadas dão atenção, bem como estrutura e apoio às agtechs Barriga Verde. Para se ter ideia, o ecossistema local venceu os prêmios de melhor hub, melhor aceleradora e melhor comunidade no evento Case 2019, um dos mais relevantes do país.
Florianópolis, chamada Ilha do Silício, concentra vários dos destaques, em boa parte, por iniciativas como a ACAT, ou Associação Catarinense de Tecnologia. Campeã na categoria Hub, a associação também se destaca no apoio às agtechs por meio de uma vertical totalmente dedicada ao agro há 10 anos. Hoje, mais de 20 agtechs usufruem de estrutura completa, relacionamento com todo o ecossistema de inovação e da expertise de especialistas em inovação. O objetivo é claro, criar condições para o desenvolvimento de todas as fases de soluções inovadoras para o setor, desde a ideação até o mercado. E como é esta jornada? Arthur, explica pra gente como é que funcionam os programas de inovação da ACAT. Então, a ACAT, ela pensa, né, no empreendedor ou no negócio como uma jornada, né? Então a gente tem hoje programas que vão desde o começo até o fim dessa jornada. Tá. Começo, Start Lab, é um programa onde valida a ideia daquele empreendedor. Daí, se ele valida isso, a gente tem o próximo passo, que é o Mid-Tech. No Mid-Tech é justamente incubação, é para ganhar força, tração, né, e ganhar movimento esse negócio. E aí, quando ele passa dessa incubação, que ele gradua, ele vai para o Link Lab. O Link Lab é um espaço de inovação aberta, onde o negócio, a startup, fica face a face, né, cara a cara, com grandes empresas para gerar negócio e inovação para essas empresas, né, que é um espaço de inovação aberta. Inclusive tem uma vertical agro, que já tem 10 anos. Como é que funciona essa vertical do agro? É muito legal esse processo. A Vertical Agro tem 10 anos e o programa de verticais tem 11, né? Então você vê como é relevante dentro da ACAT. Desde o começo. Essa Vertical Agro ela é muito forte. Para explicar de maneira geral, assim, a ACAT, ela tem um cerne no cooperativismo, né? Então nós somos cooperativistas, assim, como essência. As verticais, elas funcionam como um grupo de empresas, muitas vezes algumas são até concorrentes no seu dia a dia de negócio, mas elas se juntam para defender propósitos comuns, para que aquele grupo, né, no caso do agro, ou então a mesma ACAT, ganhe mais relevância nacional e internacional. E mesmo as concorrentes colaboram entre si, que é o espírito mesmo da inovação aberta. Exatamente, exatamente. E para você ver que curioso, né? E não só isso, não só como às vezes um concorrente, mas também de segmentos às vezes muito distintos, né? Nós temos a bovinocultura, a suinocultura, temos empresas de software, empresas de hardware, todas sentadas no mesmo lugar, né? Gerando um conhecimento único e se fortalecendo, né? E crescendo junto, porque elas pegam os propósitos comuns, né? Entendi. É interessante que a gente tem nesse processo das verticais uma coisa que são os números mesmo. As empresas que aderem às verticais de negócio são muito mais bem-sucedidas do que as empresas que não ainda aderiram nas verticais, né? Elas têm mais network, mais troca de experiências, mais oportunidades, mais sintonizado com o mercado. Às vezes gera negócio entre elas também. Às vezes elas se unem para atender uma certa demanda de um específica. Muito interessante. Então a gente vai conhecer algumas agtechs daqui da ACAT. Com certeza, cara, com certeza. E elas são bem relevantes. Diversas agtechs surgiram e cresceram na ACAT e hoje fazem a diferença no agro catarinense e brasileiro em diferentes culturas e atividades. A variedade de soluções chama a atenção. Há desde nanotecnologia e sensoriamento remoto, até gestão digital ou zootécnica, seja para agricultura como para pecuária. Então vamos a elas? Para começar, visitamos uma horta hidropônica em São Pedro de Alcântara, para conhecer os resultados de um biodefensivo nanométrico no cultivo de verduras. Beatriz, explica pra gente como funciona esse bioinsumo nanométrico da Nanoscope. Então, Daniel, a Nanoscope é uma empresa especializada em nanotecnologia. Nós iniciamos voltados para o mercado veterinário e logo a gente percebeu uma demanda muito grande por produtos alternativos que protejam também as plantações, ou seja, para um uso agrícola, né? Então nós desenvolvemos há cerca de 3 anos a linha NanoAgro, que foi recentemente lançada no mercado, e é uma linha que consiste em nanocápsulas ativas que carregam no seu interior extratos vegetais, óleos essenciais, óleos vegetais com diferentes propriedades de amplo espectro, antibacteriana, antifúngica, repelentes de inseto. Tá. Então, essas nanocápsulas elas aderem na superfície das plantações, na superfície foliar, e vão liberando esses ativos de forma gradual e prolongada, tudo isso utilizando então uma tecnologia verde, usando como solvente a água,
proporcionando então uma plantação que não deixa um resíduo químico, né? Ou seja, que protege a saúde do ambiente, do produtor e do consumidor final. Charlene, e que tipo de resultados vocês têm observado aqui na Agroville na produção de folhosas, alfaces, rúculas e outras folhosas? Então, a utilização aqui dos produtos da Nanoscoping, a primeira coisa que a gente pensou na hora de utilizar o produto é um produto zero residual. Ou seja, nós trabalhamos com várias culturas dentro dessa estufa, então eu quero ter uma certeza de que o produto não tenha nenhuma carência, nenhum residual de produto na hora de vender para o consumidor final. Com isso, a gente conseguiu reduzir muito a nossa utilização de produto químico, de agroquímico. Então a gente consegue ter um produto muito mais saudável, muito mais natural, utilizando produtos dessa forma. Perfeito. Fora isso, cara, junto a isso, a gente começa a ter um resultado muito bom para o controle de pragas, Principalmente no alto do verão, a gente tem um problema muito grande do ataque de trípso. É um ataque muito severo que acontece na hidroponia, principalmente na nossa região. E o produto foi um aliado muito grande que a gente conseguiu para o controle dessas doenças. Tendo esse controle de doença muito bem feito, a gente consegue ter uma planta muito mais vigorosa, Uma planta que não acontece abortamento pelo ataque da praga. E a gente consegue ter um aproveitamento da folha melhor. Com isso, antecipando a colheita em até 5 dias agora no verão a gente está conseguindo, E na hora de fazer a limpeza para fazer o embalamento dessa alface, a gente conseguiu facilitar muito a mão de obra. Entendi. Porque é uma alface que está muito limpa, não tem ataque nenhum de praga, a gente consegue ter um embalamento muito melhor. Perfeito, ou seja, são uma série de vantagens. Uma série de vantagens que um vai levando a outra, mas o principal mesmo é o produto ser zero residual e ser muito controlado para trípsis. Das técnicas de nanotecnologia para melhores saladas, vamos para a transformação digital na lida com o gado para mais eficiência. Foi o que encontramos no município de Tijucas, a 1 hora de Florianópolis. A fazenda Santa Clara cria cerca de 2.000 cabeças e iniciou sua transformação digital há pouco mais de 10 meses. A solução escolhida foi o sistema da JetBov, outra agtech da ACAT, que integra software e hardware para otimizar a gestão zootécnica e administrativa na pecuária. Acompanhamos um dia da rotina da propriedade e o veterinário responsável detalhou o uso da solução digital no dia a dia. Murilo, explica pra gente como é que funciona o sistema da JetBov aqui na propriedade. Bom, Daniel, aqui a gente trabalha com a fase de recria e terminação. Então, quando o animal é adquirido, a gente lança todos os dados do animal no aplicativo. Idade, peso, raça e o produtor de origem, para a gente ter um controle individualizado e do lote que está chegando na propriedade. Ok, e que tipo de benefício traz esse chip com os dados, esse brinco com os dados e o bastão eletrônico? Daniel, facilita bastante a mensuração e o controle da propriedade. Antes a gente anotava tudo no caderno, mas daí a gente compra de um produtor hoje, amanhã compra do outro e os animais se misturam. Depois, para a gente ter um controle desses animais, é muito mais complicado. Assim, com o brinco e o bastão, a gente faz a leitura e já tem todos os dados na mão. Da onde que o animal é, da onde que veio, idade, peso, tudo certinho. Então a gente consegue ter um controle melhor desse animal e dos lotes que giram na fazenda. Inclusive, por melhorar a gestão de diversas maneiras, vocês conseguem aprimorar a performance, conseguem economizar tempo, vai nessa linha? Com certeza, principalmente no manejo, né? Com o aplicativo, com o software, a gente tem uma resposta muito mais rápida do que a gente mensura no campo. Nanotecnologia para hortas e digital para o gado. É bom, mas é só o começo. No próximo bloco é a vez de mais 3 agtechs catarinenses que unem soluções digitais com objetivos nobres: sanidade, meio ambiente e desenvolvimento social. Tudo isso elevando a eficiência da produção e, por que não, também o resultado financeiro de seus clientes. Não sai daí! Segundo o Radar Agtech 2019, Santa Catarina contava com 70 agtechs no ano passado, das quais 21 com sede na capital Florianópolis. São agtechs com as mais variadas propostas para todas as etapas, não apenas da produção, mas também para o antes e o pós-porteira. Quer saber os setores? Anota aí: análise laboratorial, nutrição vegetal, sementes e mudas, pecuária de precisão, aquicultura, conteúdo, manejo de resíduos, máquinas, irrigação, monitoramento remoto, gestão,
telemetria, automação e por aí vai. E ainda assim, pode ser que algumas outras startups surgidas desde então não estejam na lista. Em todo caso, fica claro a relevância que elas têm para o agronegócio do Estado e mesmo do Brasil. Inclusive, um traço das agtechs do Estado é ir além de apenas o uso das tecnologias, mas propostas inovadoras em seus modelos de negócio. E exemplo disso é a Maneje Bem, que ganhou destaque e reconhecimento nacional por unir tecnologia, sustentabilidade econômica e desenvolvimento social. Juliane, explica pra gente como é que funciona o modelo de negócio da Maneje Bem, que é bastante interessante. A Maneje Bem hoje se porta como uma ferramenta de coleta de dados da agricultura familiar. Então, com o aplicativo, a gente tem a possibilidade de conectar técnicos e agricultores, coletar informações sociais, econômicas, agronômicas e ambientais dessas comunidades rurais e desenvolver inteligência para o desenvolvimento dessas comunidades que a gente atua. A gente trabalha junto com cooperativas e agroindústrias que se beneficiam desses dados e da organização desses agricultores familiares, estruturando cadeias produtivas para aumentar aí a previsibilidade da matéria-prima, a qualidade dessa matéria-prima e garantir, maior renda para esses agricultores e qualidade de vida para essa comunidade como um todo. Muito interessante. E você pode dar o exemplo de algum case que você já tenha desenvolvido? A gente tem um case muito bacana que foi estruturado junto com uma grande agroindústria no Maranhão. Então a gente trabalha com pequenos produtores rurais que produzem mandioca. Então essa grande agroindústria, ela produz cerveja utilizando essa matéria-prima e ali a gente conseguiu estruturar e observar quais eram as potencialidades daquelas comunidades rurais e quais eram os problemas enfrentados por esses agricultores e como poderia ser driblado esses problemas para a garantia dessa matéria-prima para essa grande agroindústria. Para você ter ideia, com a utilização da ferramenta, a gente aumentou em 300% a capacidade de trabalho do técnico local. Os agricultores, na sua grande maioria, hoje a gente já tem 1.000 agricultores sendo atendidos, 80% deles adotam práticas alternativas e reduzem o custo da produção da mandioca. E para essa grande agroindústria, são 60 indicadores que eles avaliam e acompanham diariamente da coleta de dados dessas comunidades rurais que estão sendo assistidas. Então a gente conseguiu estruturar de uma forma abrangente, todos os stakeholders e as potencialidades e o desenvolvimento dessa comunidade rural é o que importa para a nossa organização. O tripé da sustentabilidade na veia, social, ambiental e econômico. Exato. A ideia é levar para essas comunidades rurais o desenvolvimento. Muito legal, né? Pois das comunidades do interior do Maranhão ou do Ceará, a inovação surgida em Santa Catarina também alcança o espaço. E com os mesmos valores de sustentabilidade por meio de dados e informação qualificada vindos de satélites. Mais um modelo de negócio inovador. Mas como? Veja a entrevista sobre os serviços de monitoramento da AgroSatélite para a academia, poder público e iniciativa privada. Joel, explica pra gente quais são as aplicações das soluções da AgroSatélite para a agricultura. Eu costumo falar que as aplicações elas se distinguem por dois grandes níveis, Um cliente que está preocupado em entender um território de uma forma mais ampla, um país, um bioma. Então ele nos contrata para fazer um estudo setorial. Como é que se dá a dinâmica de expansão da soja nos últimos 20 anos e o que a gente espera para frente num bioma como o Cerrado, por exemplo. E nós temos aquela análise mais micro, que quando um banco, uma trader, nos contrata para entender como que se dá a produção de soja dentro de um imóvel rural, no produtor. Então esse imóvel ele é monitorado com as imagens de satélite para entender desde aspectos mais ambientais até aspectos produtivos. Porque isso pode ter um resultado com uma taxa diferenciada para o produtor que tem um histórico produtivo bom e as imagens de satélite conseguem trazer um pouco desse cenário, que também tem práticas agrícolas mais sustentáveis. Então, hoje em dia, o olhar tanto do mercado interno, dos atores que estão aqui, dos bancos, das traders, quanto do mercado consumidor externo,
tem como premissa a questão da conformidade socioambiental. Então nós atuamos, né, nesses vários níveis e eu diria que a gente vai então desde o nível de um país inteiro, ou do globo, até o nível do pixel, né, que é aquela menor porção que a imagem consegue visualizar. Tá, e como a utilização dessas imagens, dessas informações, favorecem o setor? De que maneira? Hoje, os benefícios são, eu diria assim, nos vários elos dessa cadeia de produção de soja, de carne ou outras cadeias, essas informações são exploradas para fins de rastreabilidade, né? Então, desde a origem, em que condições aquela soja foi produzida, né? E isso interessa para os entes da cadeia até o mercado consumidor, talvez até a gôndola do supermercado, começa já a ter esse georreferenciamento, a coordenada associada lá à produção. Então as imagens de satélite elas começam a ser um insumo fundamental, né? Coisas que há muitos anos atrás não se imaginava no monitoramento da agricultura, embora a gente tenha programas que são dos anos 80, a difusão de tecnologias, né? O lançamento de AGTECs igual a AgroSatélite aqui, que trabalha, né, nessa aplicação dos dados, né, mudou um pouco o paradigma, né? Então hoje a gente consegue saber o que aconteceu, e isso voltando até décadas, como está o cenário produtivo naquela safra específica onde foi originado um produto e o que pode se esperar até em termos de expansão agrícola, né? Potencial olhando para expansões futuras. Não poderíamos falar da inovação agro em Santa Catarina sem citar a contribuição de AgTechs para dois dos principais destaques do estado. O status sanitário diferenciado, livre de aftosa sem vacinação e a liderança nacional da suinocultura, responsável por cerca de 1/4 da produção e mais da metade das exportações nacionais de suínos, o estado é referência global no setor. E uma AgTech tem contribuição direta nestes resultados. Eu estou conversando aqui com o Clóvis Rossi, que é fundador da Granter. Clóvis, explica para a gente como é que é a história da Granter, que desenvolve software para a pecuária já há mais de uma década, a época que a internet nem era tão difundida como é hoje. Nós começamos lá nos idos de 2006, onde o desafio era a internet nos municípios ainda, né, onde ficavam os escritórios locais. A gente iniciou o trabalho com a iniciativa pública. Já em 2010, aí a gente partiu para... se aproximou aí da iniciativa privada, construindo soluções também para a iniciativa privada, de onde surgiu aí a plataforma de rastreabilidade de suínos e também, na sequência, aí a plataforma de gestão de performance também da criação dos suínos da fase de engorda. Tá, mas o que são e como funcionam essas soluções, seja para rastreabilidade, seja para performance dos plantéis? A primeira de rastreabilidade se chama RSUI e a gente faz o controle de toda a utilização de medicamentos, o acompanhamento do consumo de ração. Então, todos os ciclos, né, todas as informações que hoje tem numa ficha de acompanhamento de lote de criação de suínos são controladas, a gente faz a geração de evidência de todo o processo de criação, até passando pela parte do frigorífico e saindo identificado já na expedição do container. Por outro lado, na questão do meu lote, que é o produto ali que trabalha com a performance dos lotes, então a gente estabelece uma interface. Hoje, né, então que a internet está mais acessível, mais difundida no campo, os produtores têm o aplicativo e através dele ele pode fazer desde o pedido da ração, né, exemplo desses softwares de delivery que tem por aí hoje, que nós costumeiramente no meio urbano fazemos uso. Hoje o produtor também tem, o produtor de suínos nesse caso, pode fazer o pedido de ração, comunica a eventual mortalidade do animal e isso interage de uma maneira direta com os extensionistas e com os gestores lá na área de fomento, que eles conseguem fazer esse monitoramento em tempo real e atuar por estreitar essa comunicação com o produtor e antecipar eventos sanitários ou desafios sanitários. Nós conseguimos atingir até 10% da redução de mortalidade, o incremento da conversão alimentar. Claro que tem outras, um sem número de variáveis que influenciam, mas de maneira geral a gente está conseguindo gerar resultados bem promissores. Com cerca de 1% da área e 3% da população do país, Santa Catarina está no top 4 de estados mais inovadores do agronegócio brasileiro, à frente de outros 23. Também tem o melhor PIB estadual de 2019, menores índices de pobreza e desigualdade,
e a maior expectativa de vida entre todos os estados brasileiros. Nem tudo tem relação direta com a inovação, claro, mas uma coisa parece sempre levar a outra. Faz sentido. O que mais veremos em nosso Mapa da Inovação em outras regiões do país? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.